Imagina que é meu amigo, né? Ele falou tudo isso aqui da minha... Falou que era Vila Nova, mas eu estou mais para Vila Velha agora do que para Vila Nova. Bom, vocês conhecem o pastor Domingos mais do que eu, porque convivem com ele já há muito tempo, então já estão acostumados. Que a graça de Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu já estive aqui acho que 2 vezes, se não me falha a memória, anteriormente, há algum tempo atrás, e me senti honrado aqui quando o pastor Domingos me convidou para estar aqui, já que eu estaria aqui em Cuiabá neste final de semana, e no domingo estava sem nenhum compromisso, tendo em vista que a gente veio para a conferência MAP. Eu faço hoje parte também da equipe do MAP, que é o Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas. E hoje faço parte desse ministério por conta de um ministério que Deus nos deu uma direção de iniciar no ano de 2023. Eu tive a oportunidade de exercer pastorado de igreja local por quase 40 anos como pastor. Eu comecei muito jovem ainda, eu comecei com 19 anos de idade, na verdade eu ia completar, ia completar 19 anos quando comecei a dirigir uma igreja. No ano seguinte fui ordenado efetivamente e fiz isso até 2023, até janeiro de 2024, na verdade. Mas quando foi em 2022, Deus nos trouxe uma convicção para deixar o ministério da igreja local e darmos início a um outro ministério, um ministério interdenominacional, um ministério que é um ministério de apoio, um ministério de atenção, de cuidado para pastores e missionários, para esposas de pastores que estão servindo fora do Brasil, atualmente no contexto da Europa, e começamos a sonhar com isso e não tínhamos muito ideia de como isso se daria. Obrigado. Mas Deus foi nos dirigindo e eu comuniquei então à igreja no início de 2023 que estaria deixando o pastorado depois de 30 anos na igreja e que iria dar início a esse novo ministério. E o Senhor nos deu uma palavra muito clara que eu tinha 3 coisas que teria que ter em mente. Eu não podia estar numa igreja local porque o que eu ia fazer ia tomar muito tempo e eu não poderia ser mais pastor de igreja local, que eu tinha que fazer isso de forma interdenominacional, não apenas para quem fosse batista nacional, mas para quem está servindo no reino, e também que eu não ia ter ninguém dizendo assim, pode ir que financeiramente nós vamos bancar isso, e também você não vai pedir dinheiro para ninguém, deixa eu providenciar. Então, eu não peço dinheiro para ninguém, o pastor Domingos falou isso, mas é sempre Deus que vai levantando as pessoas. Tem algumas pessoas aqui da igreja que têm orado por nós e algumas até contribuem também financeiramente e eu entendo por um mover do Espírito Santo nesse sentido. Eu tenho só a liberdade de compartilhar a necessidade. A necessidade eu compartilho com aquelas pessoas que entraram num grupo que nós criamos para compartilhar o ministério. E esse ministério, ele é um ministério que a gente faz... Ele se chama Mission Care, missão cuidar. E o care, na verdade, que é uma palavra inglesa, mas tem 4, é um acróstico de 4 palavras, que é cuidar, apoiar, restaurar e equipar pastores, missionários e esposas de pastores. Então, começamos isso em 2023, fizemos uma primeira incursão para conhecer alguns obreiros e visitamos 2 países, que foi Portugal e Espanha. Em 2024, fizemos uma segunda incursão, agora já fui com a minha esposa, foram 68 dias. E depois, em 2025, fizemos uma terceira incursão, visitando aqueles mesmos obreiros e outros que foram sendo agregados. E agora, em 2026, fizemos uma 4ª incursão, e esse ano nós visitamos 48 famílias de pastores e missionários, na sua maioria brasileiros, que estão servindo em outros países. E esses brasileiros que nós visitamos, esse ano nós visitamos em 5 países diferentes, Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Hungria. Gente que Deus levantou para estar lá, só que servir nesses países é muito desafiador, porque, por exemplo, a Espanha
Existem mais de... A Espanha é um país que tem aproximadamente 50 milhões de pessoas, 49 milhões, e tem, só que as cidades são muitas, mas são cidades pequenas, na sua grande maioria. Eles têm mais de 8.000 cidades. O Brasil tem menos de 5.700. A Espanha tem mais de 8.000. E dessas 8.000 cidades que tem na Espanha, mais de 7.100 não têm uma única igreja. Você imagina o que é o desafio. E dessas 7.100 cidades, cerca de 4.500 delas não têm um único crente. Você tem uma ideia do que é o tamanho do desafio. E muitos desses missionários que vão para lá, quando se deparam com essa realidade, começam a ter muita dificuldade. Por quê? Primeiro, não é como no Brasil, que a gente abre uma porta e bota lá escrito igreja e começa a aparecer gente. Lá, se você botar a palavra igreja, dificilmente um espanhol vai entrar, porque o conceito da palavra igreja para ele é um conceito muito ruim. Ele não conhece o conceito de igreja da Bíblia. Ele conhece o conceito de igreja ligada ao Estado que oprimiu as pessoas. Então, para você ter uma ideia. Essa é a realidade. Então, nós temos visitado esses pastores, esses missionários, temos tempo de conversa com eles, oramos com eles, com alguns nós saímos para fazer um passeio que muitas vezes eles não conseguem fazer, outros deles nós preparamos uma comida na casa deles, eles, o que é que você gosta de comer lá do Brasil que faz tempo que você não come? Aí ele fala tal coisa, eu sei fazer, eu preparo para você. Nós preparamos a comida para eles, para que eles se sintam de fato cuidados e que alguém se importa com eles. Então nós temos gente da Assembleia de Deus que a gente visita, gente presbiteriano, gente de igrejas independentes, batistas, de algumas comunidades, de algumas igrejas que nasceram na própria Espanha ou em Portugal, também na Inglaterra. E Deus tem nos dado graça para fazer isso. Este ano, nós dirigimos entre esses países cerca de 11.000 quilômetros para visitar esses missionários. A nossa jornada durou 97 dias, se não me falha a memória, o período que nós fizemos agora, entre Inglaterra, Portugal, França, Espanha e Hungria. Botamos a mala, minha esposa e eu, pegamos a mala e vamos embora. Deixa para trás casa, deixamos para trás os filhos, os netos e tudo, e nos lançamos nisso. E o nosso desejo é ser, de alguma forma, como aquelas pessoas que foram um suporte na vida de outros missionários do Novo Testamento. E é isso que nós temos procurado ser. Quando você lembrar de nós, ore por nós, ore por esse ministério. Se você quiser conhecer um pouco mais, acompanhar, pode entrar em contato com o pastor Domingos, que o pastor Domingos faz parte lá do nosso grupo, né? O senhor não contata lá, o pastor Joseni, pastor Joilton também nos acompanham, não sei se tem mais alguém, e que conhece aquilo que a gente está fazendo. E o nosso intento hoje tem sido despertar a igreja brasileira, onde a gente tem ido, para olhar para aqueles países e pensar que aquelas pessoas também merecem ter a oportunidade de ir para o céu. Você entendeu isso? A gente acha que toda a Europa já foi evangelizada. Isto não é verdade. Alguns países da Europa, como Inglaterra, Suíça, Suécia, Alemanha, parte da França, alguns outros países mais ao norte da Europa, como Dinamarca, Noruega, Holanda também, já foram, País de Gales, parte da Escócia, foram países evangelizados, sim. Mas existem outros países na Europa que nunca foram evangelizados. A exemplo, Portugal. Portugal é um país que nunca foi evangelizado. Existe apenas em Portugal hoje 2,5% de cristãos evangélicos. E metade, mais ou menos, desse pessoal é de brasileiros que migraram para a Europa, para Portugal, e que já eram crentes. Ou seja, não há conversão de portugueses. Outra parte disso é de gente que veio de África ou dos Açores, que também era crente e que migrou para Portugal.
Então, o número de portugueses convertidos deve ser em torno de 1%. O número de espanhóis legítimos, nascidos na Espanha, convertido, é de aproximadamente 0,25%. Ou seja, você precisa ter 400 pessoas para que você encontre uma pessoa convertida na Espanha. No Brasil, a cada 100 pessoas, você encontra em torno de 40. Para você ter uma ideia do que é essa diferença. E vale lembrar, por exemplo, que na Espanha, aproximadamente metade dos crentes que tem na Espanha são da América Latina, dos países aqui da América Latina, que desde Venezuela até México, que migraram para a Espanha e que já eram crentes na sua maioria. São grandes igrejas, mas desse pessoal. Mas você procura, às vezes, não tem um único espanhol nessas igrejas. E o outro aspecto é que existe um outro grupo que é muito forte, que é mais ou menos 0,25% da população, são os chamados os ciganos, que é um povo de origem possivelmente da Índia, que vive na Espanha, tem uma grande população de ciganos, mas que não são espanhóis no sentido de origem, alguns nasceram na Espanha, são cidadãos espanhóis, mas têm uma cultura completamente diferente. Existe uma igreja que é uma igreja voltada para os ciganos na Espanha, chamada Igreja Filadélfia, que é uma igreja que tem mais ou menos uns 100 mil, 150 mil crentes, talvez, nessa igreja. Só que nem todo mundo é convertido, porque entre os ciganos, se o pai da família, se o patriarca se converter, todo mundo é obrigado a se converter. Então, não existe conversão por experiência com Jesus, mas conversão por autoridade familiar. Então, essa é uma realidade, é uma grande igreja de linha pentecostal, digamos assim, e eu comecei a conhecer um pouco mais dessa igreja, fiz conexão com 2 pastores dessa igreja, e estamos assim empenhados nisso. E o nosso desejo agora, a gente já está há 4 anos fazendo isso, vamos entrar para o 5º ano, é criar uma rede de cuidado dentro da Europa para que esses pastores, esses missionários, não se sintam sozinhos. Porque, infelizmente, muitas igrejas que enviam os missionários, depois de 6 meses, 1 ano, esquecem deles. Esquecem em todos os sentidos, até financeiramente. E hoje, manter uma missionária na Europa é muito difícil, porque o custo é muito alto quando comparado com a moeda brasileira. Então, orem por aquele continente. Como eu disse a vocês, alguns daqueles países nunca foram evangelizados. Eu vou citar 3. Portugal, Espanha e Itália nunca foram evangelizados desde a época da Reforma. A Itália, a gente tem o período do Novo Testamento, em que tinha uma igreja forte em Roma, mas depois essa igreja sucumbe, vai se transformando na que nós conhecemos como Igreja Católica, e a igreja evangélica, como nós conhecemos na Itália, não chega a 1% de cristãos evangélicos. Há uma igreja aqui no Brasil, igreja presbiteriana, lá de Vila Pinheiros, da qual é o pastor Hernandes Dias Lopes, é um dos pastores, que está empenhada em plantar 5 igrejas na Itália. Compraram recentemente um prédio para plantar uma igreja, porque é muito difícil evangelizar os italianos. Muito difícil evangelizar os espanhóis, muito difícil evangelizar os portugueses. A França, hoje, tem apenas 1% de cristãos evangélicos, tem 10% de muçulmanos e 1% de cristãos evangélicos. Inglaterra, que já foi praticamente o país inteiro, hoje tem em torno de 8% de cristãos evangélicos. Um abandono da fé. A Alemanha está em torno de 4%. E por aí afora vai. A Europa precisa, no mínimo, da oração da igreja brasileira, que é uma igreja forte no sentido viva, vibrante. A gente chega aqui no culto, vê todo um movimento desse. Em muitas das igrejas da Europa que a gente vai, essa aqui já seria uma catedral, mega igreja na Europa. Porque a maior parte das igrejas, principalmente aquelas que são de espanhóis ou de portugueses,
E às vezes algumas de comunidades brasileiras latinas não passam de 20, 30 pessoas na igreja, espalhadas pelo país, muitas vezes em lugares difíceis, em lugares que ninguém nem sabe que existem. Então, que Deus tenha misericórdia. Lembrem-se de nós, orem por nós. Se quiserem conhecer um pouco mais, pode pegar o nosso contato com o pastor Domingos, com o pastor Josenil, com o pastor Jailton, e a gente dá informação para você. A gente vai fazer no próximo mês o relatório desse trabalho que a gente fez agora. Nós saímos de casa dia 31 de março desse ano e chegamos em casa em 1 de agosto. Foi uma viagem assim intensa. Mas assim, por outro lado, nos sentimos extremamente privilegiados de fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Isso é maravilhoso. E ouvir alguns testemunhos de pastores, de missionários, de obreiros que muitas vezes estavam isolados. Teve um casal que nós estamos, uma família, mas o casal, mais especificamente, estava há 6 anos lá. E eu perguntei assim para eles: quantas visitas você recebeu em 6 anos que você está aqui? Ele disse: 2. Vocês que vieram o ano passado e que estão vindo agora. Ou seja, ninguém nem sabe. Por quê? Porque a gente acha que quem vai para a Europa vai viver uma vida muito boa. Gente, a vida de imigrante na Europa hoje é muito difícil. O brasileiro que sai daqui e diz assim: eu vou para Portugal. Se você está achando que trabalhar 8 horas por dia aqui é pesado, se prepare para trabalhar de 12 a 14 horas por dia, para você poder sobreviver. Para você poder sobreviver. Porque se você trabalhar 8 horas, o que você ganhar não consegue pagar nem um aluguel. Só para ter uma ideia, o aluguel de um quarto, sem banheiro privativo, nas grandes cidades de Portugal, custa em torno de 500 euros. 500 euros, isso significa aproximadamente R$3.300. Um quarto para uma pessoa sem banheiro privativo. Tem gente que a situação é tão complicada que eles alugam metade, ou por período. Quem trabalha de dia, aluga para ficar à noite. E a outra, a pessoa, aluga para ficar durante o dia, porque ela trabalha à noite. Então você não tem direito a nada, é só um lugar para você dormir, tem um banheiro coletivo. Essa é a realidade hoje do imigrante na maior parte dos países da Europa. Se você disser assim: eu estou querendo ir para a Europa, eu desencorajo você. Não vá. Se você tiver uma profissão que pode ser aceita lá e validada lá, aí tudo bem, você pode ter uma vida melhor. Mas se for para começar do zero, meu querido, se prepare, porque a maior parte dos pastores e dos missionários não tem que trabalhar 10, 12 horas todos os dias. Tem um pastor que é Batista Nacional, que está lá na cidade, ele trabalhava, ele só tinha um de folga, um domingo por mês, ele é pastor de uma igreja. Então quem cuidava da igreja era a esposa dele e a filha, porque ele só tinha folga um domingo por mês. Agora ele conseguiu 2. Ele disse: por que, senhor Deus? Porque ele não tem como viver, se deixar, não tem como ele viver. Muito difícil. Então, ore. Mesmo que você não saiba o nome de ninguém que está lá. Mas se você olhar para a lista da Jami, por exemplo, você já vai encontrar vários missionários brasileiros que estão lá. Os nossos missionários, graças a Deus, vivem em uma condição um pouco melhor. Por quê? A maior parte deles, como tem o apoio da Jami, e tem várias igrejas brasileiras que cooperam, eles conseguem ter uma vida mais ajustada. Mas a grande maioria não. Tem que se virar com muita dificuldade para poder sobreviver. Deus tenha misericórdia daqueles irmãos. Um dos testemunhos que nós ouvimos, eu vou terminar a parte do testemunho para começar a pregar aqui, de um casal que está lá há quase 20 anos. E nós fomos ter alguém nos indicou esse casal, a gente não sai procurando ninguém, mas o pessoal vai dizendo: tem fulano, tem ciclano, e nós vamos visitando essas pessoas. E esse casal, quando nós sentamos para conversar, minha esposa perguntou para ela: como você está? E a mulher começou a chorar, porque ela disse que em 18 anos que ela estava ali na Europa, foi a primeira vez que alguém
perguntou como ela estava. As pessoas perguntam assim: como é que está a igreja? Tem batismo? Vocês estão crescendo? Financeiramente melhorou? Mas não perguntam pelas pessoas. E é muito difícil quando ninguém se importa com você. Paulo fala de um irmão, né, Onesíforo, que quando soube que Paulo estava preso, foi à procura de Paulo e disse: eu vou encontrá-lo. Faz um esforço enorme para encontrá-lo, porque ele se importava com a vida de Paulo. Nós estamos tentando ser como Onesíforos na vida desses nossos irmãos de diversas igrejas que estão servindo no reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Conto com sua oração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Números. Não me lembro qual foi a última vez que eu preguei aqui, qual foi o texto que eu preguei. Alguém lembra, não? Para me ajudar aí, para não repetir a mesma coisa, não? É por misericórdia. Me fala então que o pastor Domingos pregou domingo passado, pelo menos, de repente para não ser igual, né? Alguém lembra qual foi a pregação do domingo passado? Segunda chance. Alguém já lembrou pelo menos do tema. E qual foi o texto? Foi o pastor Fabiano que pregou? E qual foi o texto? Atos, só já ficou melhor, tá achando que é. E qual foi o capítulo? 15. Alguém disse aqui que foi 15, é isso mesmo? Meus irmãos, vocês percebem como a gente recebe tanta coisa e a gente não vai guardando? E aí acontece que muitas vezes os pastores pregam por anos e por anos, e a gente não guarda. E é claro que a gente não tem capacidade hoje de guardar tanta informação, porque a mente da gente está profundamente ocupada com muita coisa. Eu vinha conversando isso com o pastor Domingos há pouco. A vida da gente mudou. Eu fui de um tempo em que a gente morava num lugar onde todo mundo se conhecia, onde a vida de todo mundo era em torno daquele lugar. Se tinha uma pequena igreja, todo mundo era da mesma igreja. E ninguém precisava de carro, ninguém tinha telefone, ninguém tinha televisão, ninguém tinha rádio, ninguém tinha internet, não tinha nada disso. A gente vivia de outro jeito. Os mais jovens ficam pensando como é possível alguém viver num mundo assim, não é? Mas deixa eu contar a experiência. Recentemente, no retorno da nossa viagem, nós voltamos pelo Canadá, porque temos um filho que mora lá, paramos lá para vê-los, está um tempinho com eles, já no retorno da viagem, e lá surgiu a oportunidade de nós visitarmos uma família Amish. Alguém já ouviu falar do povo Amish, dos Amishes? Quem já ouviu aqui? São seus irmãos, hein? Irmãos. E não é uma nacionalidade. Os Amishes é quase que uma denominação evangélica. E esses irmãos que surgiram no período pós-reforma, eles decidiram viver como viviam lá no começo, há 450 anos. Então eles não usam internet, não usam celular, não usam televisão, não usam energia elétrica, não têm carro, eles utilizam no máximo transporte público, e tudo que eles fazem é com a força do braço. E tem uma comunidade Amish que mora na mesma cidade onde o meu filho está, e conversando com um deles, olha, eu já ouvi muitas coisas sobre vocês, mas conheço muito pouco, e eu já estive numa das comunidades Amish muito grandes que tem nos Estados Unidos, que são 400 mil Amish, mas eu não conheço. Aí ele falou assim, então venha jantar comigo. Aí ele me convidou para jantar na casa dele. Eu falei, bom, um jantar a gente nunca perde, nem na casa de um Amish, menos ainda. E marcamos o dia e fomos lá para a casa dele. E ele disse, o senhor falou que tinha um monte de perguntas, pode fazer as perguntas. E eu comecei a fazer um monte de perguntas, entender como é que eles eram, um monte de coisa. E uma das coisas que eles me disseram que me deixou assim muito perplexo. Ele fez, nós queremos ter um estilo de vida mais próximo daquilo que é o Novo Testamento possível. Aí fez, e todas essas coisas que existem hoje da tecnologia, elas são uma distração terrível para a vida espiritual das pessoas.
Aí eu fiquei olhando assim, disse, será? Né? Será que é mesmo? E a gente agora, honestamente falando, o quanto essas coisas distraem a vida da gente? Quanto tempo tomam da gente? Tem coisa boa na internet? Tem, claro, mas tem muito lixo. E na maioria das vezes as pessoas optam muito mais por aquilo que é lixo. Uma mentira, por exemplo, publicada na internet, rende muito mais like do que uma verdade. Se você disser uma verdade, não tem sentido isso. Para que dizer verdade? Mas se alguém contar uma mentira, a mentira se espalha de uma maneira impressionante. E isso vai, essas coisas todas, e essa família falando sobre isso. Nós temos isso, abraçamos. E começou a contar, e eu vi que as doutrinas bíblicas deles são muito, muito coerentes com a Bíblia e tal. Eles têm origem lá na Europa, e depois um grupo migra para os Estados Unidos, e então vive essa vida até hoje, sem nada disso. Nós ficamos lá umas 2 horas, mais ou menos, 2h30, foi o tempo que nós ficamos nessa visita com eles. E eu fiquei pensando, né? Foi dia que estava tendo o jogo da Argentina com não sei quem lá. Foi o jogo que a Argentina estava jogando para ver se a Argentina passava para a final. E meu filho desesperado para querer saber o resultado. Aí, pô, todo mundo deixa o celular no carro, aqui ninguém entra nem de celular. Eles não tiram foto, por exemplo, não permite tirar foto. Não tira foto. É um negócio assim que a cabeça da gente dá um nó, não é? Mas o que eu quero falar com você a partir disso, nessa introdução, é dizer o seguinte, que princípios da vida, eles não se modificam. Eu posso ter um estilo de vida diferente, mas se eu não abrir mão de determinados princípios, a minha vida vai ser uma vida que vai fazer diferença. Então, eu quero falar com você sobre isso nessa noite, a partir de um texto que está escrito no livro de Números, capítulo 27. Números é aquele livro que a maior parte dos crentes não quer ler, até pelo nome, Números. Tem gente que diz assim, eu detesto matemática. Né? Já ouviu alguém falar isso? Não. Eu detesto matemática. E é por isso que muita gente é atropelada, porque detesta matemática. Eu não sei se você sabia, mas quando você vai atravessar uma rua, por exemplo, você tem que fazer um cálculo matemático violento. Se alguém colocasse nesse painel aqui essa conta, ela começaria desse lado e ela ia terminar do outro, dizendo o cálculo que é necessário alguém fazer para atravessar uma rua. Você tem que calcular a distância da rua. Você olha e o seu cérebro diz, tem tantos metros. Aí você tem que olhar para um lado e para o outro. E se vem carro, você tem que perceber qual é a distância que o carro está e também qual é a velocidade que esse carro está desempenhando. Então, na hora em que você vai colocar o pé, a decisão que você tem que tomar para colocar o pé na rua, exige de você uma capacidade absurda de cálculo. Deus colocou isso na gente, mas de vez em quando a gente erra e a gente não está muito acostumado a fazer cálculo, e quem detesta a matemática fica pior ainda. Porque você tem que calcular a distância, calcular a velocidade do veículo e calcular a velocidade que você terá que ter para poder atravessar e não ser atropelado. Aí quando você erra no cálculo, é atropelado. Aí você pergunta para a pessoa, mas o que é que aconteceu? Eu pensei que dava tempo. Você já errou na conta. Então o livro de Números é um livro que pode ajudar você a mudar muita coisa na sua vida. E eu quero que você olhe para essa passagem do capítulo 27 de Números. Aqui tem a história de um homem e de suas filhas. O nome desse homem é Zelofeade. Quantos aqui já ouviram falar este nome na Bíblia? Zelofeade. 3, 4 pessoas, 5, 6. Uau! Então vai ser novidade para a maioria das pessoas. Zelofeade é um homem que está registrado aqui. E o relato bíblico diz que as filhas deste homem, ele tinha 5 filhas. Essas filhas se chamavam Noa, Ogla, Milca, Macla e Tirza. Se alguém vai estar esperando um bebê e é menina, já tem 5 sugestões de nomes aqui que você pode colocar na filha.
Noa, eu acho que eu não colocaria não, porque é o feminino de Noé, não é? Não sei se dá muito certo, não. Mas os outros nomes aqui dá para você pensar. Eu já conheci uma Milca, conheci uma Tirza, Ogla não, mas conheci Olga, que deve ser talvez uma variação, e Macla não me lembro de ter conhecido nenhuma até agora. Essas 5 moças, eu estou citando o texto bíblico, você vai do versículo 1 ao versículo 7, estavam num determinado contexto. E o contexto era, o povo de Israel, depois de 40 anos de caminhada, tinha chegado lá no Monte Nebo, e agora está olhando para a terra prometida. Se alguém já teve a oportunidade de ir a Israel e foi a Jericó, Jericó está na margem do rio Jordão, lá no sul de Israel, no deserto da Judeia, quando você está vendo, é uma região baixa, e do outro lado passou o rio Jordão, metade do rio está em Israel e a outra metade é a Jordânia. O rio, a linha divisória passa no meio. Então, se você olha para, quando estiver em Jericó, olhando na direção do rio, você vai ver do outro lado o Monte Nebo. O povo de Israel estava ali. Eram milhões de pessoas, possivelmente 3 milhões de pessoas. Alguns estimam que talvez 4 milhões de pessoas. Porque lembrem-se, somente gente preparado para ir em uma batalha tinha cerca de 600 mil homens. Então, onde tinha 600 mil homens, entre 20 e poucos anos e 40 e poucos anos, então o que tinha de mulher e de menino não era brincadeira. Tinha mais do que tinha no encontro com Deus, das crianças aqui. Então, a situação era essa, o povo tinha caminhado por 40 anos, toda a geração que havia saído do Egito, com exceção agora de 3 pessoas, Josué, Caleb e Moisés, todo mundo já tinha morrido. Todo mundo que saiu do Egito já tinha ficado para trás, foi enterrado pelo deserto. Só haviam 3, e destes 3, só 2 vão conseguir atravessar o rio, porque Moisés fica lá também no monte. E as pessoas estão ali falando de uma coisa, chegou a hora. Depois de 40 anos esperando, depois de 40 anos caminhando, depois de 40 anos ouvindo falar de uma promessa, chegou a hora de conquistar a terra que Deus prometeu. Aleluia! Tem algumas pessoas que se animaram, não é? E cada um está discutindo o negócio. E no meio dessa discussão, surgiu uma questão. 5 moças, essas 5 moças, que estão citadas aqui, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, descobriram uma coisa: elas não teriam onde morar. Por quê? Porque, de acordo com a lei, só podia receber a herança quem tivesse filho homem. E ele, Zelofeade. E é por isso que Zelofeade é mencionado várias vezes na Bíblia, porque está sempre associado com este fato. 11 vezes o nome Zelofeade é mencionado, e dizendo assim, e ele não teve filhos. Sempre está associado com isso. Tem 11 vezes o nome dele no Antigo Testamento. E essas moças concluem o seguinte: nós estamos perdidas. Por quê? Somos 5 mulheres, não teremos lugar para morar, não teremos terra para plantar, não teremos como sobreviver. Porque o nosso pai morreu, o Zelofeade, então, é alguém que saiu do Egito, morreu nessa caminhada, e Zelofeade não tinha filhos, homens, apenas filhas. Essas moças tomam uma iniciativa impressionante. Porque imagine o contexto: 3, 4 milhões de pessoas, todo mundo eufórico, dizendo assim, aleluia, glória a Deus, chegou a hora da gente entrar na terra. Aí aquelas moças dizem assim, olha, nós temos um problema e queremos uma solução. E elas falam com as pessoas que são os cabeças
das tribos. E as pessoas dizem, olha, eu não sei o que fazer, não tem solução. Elas não desistem, elas continuam. E elas vão e falam com os príncipes, e elas falam com os sacerdotes, e ninguém sabe o que fazer. Por fim, as 5 moças vão falar com Moisés, que era quem mandava. E quando chegaram para Moisés e colocaram o problema, eu fico imaginando, Moisés passou a mão na cabeça e falou, gente, não é possível. Eu no meio de uma peleja dessa, sabendo já aqui que eu não vou nem chegar do outro lado, imaginando que o negócio está difícil. Aí vem essas 5 meninas, que acham que eu não tenho o que fazer, me apresentar um problema desse. Eu estou imaginando a cabeça de Moisés, não está na Bíblia não, sou eu pensando aqui. Todo mundo preparado para uma batalha, aí chegam 5 moças com uma questão de herança, querendo que aquilo seja resolvido. E a Bíblia diz que Moisés também não sabia o que fazer. A Bíblia diz então que Moisés foi falar com Deus. Olha o texto, vamos ler o texto. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. Então agora já localizou que ele é filho de José. Lembra de José? Aquele que foi governador do Egito, etc. e tal. Está na linhagem dele. E são estes os nomes delas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo, nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Só porque não teve filhos? E as bichinhas eram advogadas, né? Porque elas vão para cima do Moisés com tudo. Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. E já vão com a reivindicação pronta. Moisés apresentou a causa delas perante o Senhor. Moisés foi falar com Deus. Esse versículo aqui nos dá uma lição extraordinária. Toda vez que você não souber o que fazer, fale com Deus. Isso aqui só isso aqui já seria suficiente para mudar a maior parte das decisões que a gente toma na nossa vida. Porque a maioria das pessoas, quando não sabe o que fazer, faz besteira. Se desespera e faz besteira, faz bobagem. Moisés nos ensina uma coisa, que quando não se sabe o que fazer, mesmo que você esteja no meio de uma tribulação tremenda, mesmo no meio de uma situação completamente complicada e difícil, e mesmo com uma multidão gritando no seu ouvido, a solução sempre está em Deus. Em Deus. Essas moças então falaram com Moisés, mas Moisés falou com o Senhor, e aqui vem uma resposta que é a coisa mais fascinante que tem nesse texto. Eu não sei de vocês aqui quem é bom nisso. Se tiver alguém que for bom nisso, por favor, levante a mão e me ajude. Quem aqui já ouviu Deus dizer alguma vez para você assim, você tem razão, você está certo? Quem aqui já teve essa experiência de ouvir Deus dizer, eu sou muito bom, mas em ouvir que eu estou errado. Gente, às vezes eu faço um negócio, me organizo todo, aí de repente eu oro, às vezes eu nem oro, já estou fazendo, aí o Espírito Santo chega e diz, meu irmão, o que tu está fazendo? Que besteira é essa que tu estás fazendo? E eu já passei por isso, nesse ponto eu tenho diploma de reprovação. De ouvir de Deus assim, você está errado. Uma outra vez eu tive uma situação, só abrindo um parênteses, e teve uma discussão lá em casa, por conta de um assunto que aconteceu, e minha esposa e eu ficamos meio bricudo assim, o negócio ficou meio tenso, tal, e eu fiquei irritado com aquilo, e eu liguei para um amigo, que é o pastor Cláudio Eli, pastor Domingos conhece,
E eu disse, rapaz, ele fazia parte do grupo de pastoreio comigo, eu preciso conversar, teve uma situação aqui em casa, eu preciso de uma orientação de como resolver esse problema. E ele mora a 150 quilômetros da minha casa, aí ele falou, você pode vir quinta-feira? Eu disse, posso. Ele falou, então te espero quinta-feira às 9 da manhã. 7 horas da manhã, saí de casa, peguei o carro e fui, viajei 150 quilômetros, cheguei lá, sentei com ele, e eu disse para ele, olha pastor, minha esposa fez assim, fez assado, fiz todo o relato, bem feito por sinal, eu sou muito bom nisso, fiz todo o relatório, apresentei o negócio, aí eu falei 2 horas explicando para ele, aí ele fez a seguinte pergunta, posso falar alguma coisa? Eu disse, claro, eu estou aqui para isso. Ele disse, você está errado. Eu disse, mas não é possível, pelo amor de Deus. Rapaz, um esforço tremendo que eu tinha feito, eu esperando ouvir uma palavra assim, você tem razão. Rapaz, como é bom a gente ouvir, você está certo. Mas olha, na maioria das vezes que eu tomei alguma atitude, Deus falou assim, meu filho, não faça isso não. Agora essas moças tiveram o privilégio de ouvir uma frase, de receber uma frase que vem da parte de Deus, dizendo, elas estão certas, elas têm razão. É interessante isso. Que coisa linda, não? Essas moças não entram numa atitude de rebelião, elas não entraram numa atitude de rebeldia, elas não entraram numa atitude de fazer xingamento, de agredir as pessoas, elas começam a dizer, isso não está certo, e nós queremos uma solução para isso. O texto continua, e vai falar um pouco mais sobre isso, e Deus então toma, inclusive, uma outra medida, diz, a partir de agora eu vou acrescentar mais um artigo de lei. Vamos complementar essa lei. Se um homem não tiver filhos, em morrendo, a herança passa para as filhas. Deus manda mudar a lei para atender aquelas 5 moças. E daí para frente, todo mundo vai ser beneficiado. Agora, a questão que eu quero levantar com você é, com quem essas 5 moças aprenderam a ter um caráter desse? A ter uma fé desse tipo. Se você olhar pelo que elas disseram, ainda que a Bíblia não diga muitas coisas sobre Zelofeade, a gente começa a entender que tudo isso teve a ver com a influência do pai delas. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Sobre fé, mas também sobre caráter, sobre integridade. E sobre a gente aprender a deixar um legado de natureza espiritual. Muitas vezes nós nos preocupamos em deixar legado de um monte de coisa. Zelofeade não deixou legado de terra, não deixou dinheiro para suas filhas, mas deixou algo que moldou o caráter daquelas moças, a ponto delas saberem entender qual era o princípio de autoridade, a ponto delas saber que alguém podia colocar a situação e transformar aquela situação, e este alguém é Deus. Olha para o texto bíblico. Meus irmãos, Zelofeade era um homem comum. Às vezes a gente acha que só pode deixar um legado gente que é muito extraordinária. Não. Olha o que a Bíblia nos diz no versículo 3. No versículo 3 elas dizem assim, nosso pai morreu no deserto. O que elas estão dizendo é, papai era um homem mortal. Era uma pessoa igual a todo mundo. Às vezes a gente acha que para deixar um legado de natureza espiritual, a gente tem que ter uma super fé, tem que ser alguém de uma vida muito impactante no mundo. Entenda uma coisa, Deus pode usar a sua vida para impactar o mundo, mas antes de impactar o mundo, você foi chamado para impactar as pessoas que convivem com você. Você foi chamado para fazer diferença na vida das pessoas com as quais você vive. Não adianta a gente estar na igreja levantando a mão, celebrando, adorando a Deus, e quando a gente chega em casa, a gente olha para as pessoas com as quais a gente convive, e a gente as fere, e a gente as maltrata, e a gente as agride.
Deus nos chamou para deixar um exemplo de fé. Deus nos chamou para deixar um exemplo de integridade, de um caráter de alguém que conhece a Ele. Deus nos chamou para deixar um legado de natureza espiritual. As filhas de Zelofeade aprenderam isso com o pai delas. É muito triste a gente ouvir testemunhos de pessoas que, ainda essa semana, no encontro que a gente estava tendo, a gente ouviu um testemunho desse, de alguém que disse: olha, meu pai na igreja era uma pessoa, mas em casa era uma pessoa completamente diferente. Às vezes a gente é uma bênção na igreja e uma maldição em casa. Filho, é preferível que você seja uma bênção na sua casa, em vez de tentar ser uma bênção na igreja. Começa sendo bênção em casa primeiro. A Bíblia diz: honra teu pai, honra tua mãe. A gente está aqui na igreja louvando, levantando a mão, e o pastor olha e fala: que menino, é uma bênção. E o pai e a mãe faz: que bênção que nada. Não é bênção não. Conta-se que uma vez morreu um irmão de uma igreja. E era um irmão que era um líder da igreja, muito querido, muito amado por todo mundo, muito influente. E então colocaram o caixão ali na frente, uma igreja assim, muita gente. Aí colocaram um lugar, num canto assim, com uma cadeira para a viúva, para os filhos. E as pessoas passavam ali, faziam visita, olhavam o morto, davam uma volta, passavam perto da viúva, passavam perto dos filhos e diziam frases do tipo: que homem extraordinário, que homem maravilhoso, que exemplo de crente, que pai. Quem me dera que papai fosse assim, quem me dera que meu marido fosse daquele jeito. Aí chegou uma hora que a viúva se irritou e disse assim: meu filho, vá ver se é seu pai que está ali mesmo. Não é possível, gente. Estão falando de uma pessoa que nós não conhecemos. Porque muitas vezes nós nos esforçamos terrivelmente para ser uma bênção na vida dos outros e somos uma maldição dentro de casa. Zelofeade não foi uma bênção para milhares e milhares de pessoas, até que saibamos, não tem nada sobre isso. Mas ele foi uma bênção para a vida das suas filhas. As suas filhas não têm vergonha de dizer: papai era um homem mortal, era um homem comum, mas não foi um homem que se rebelou contra Deus. Porque essa é a questão que elas vão dizer, se você observar mais na frente, quando elas falam sobre a sua integridade, elas dizem: ele morreu no seu próprio pecado, mas ele não estava entre aqueles que se rebelaram contra o Senhor. Era um homem falho? Sim. Era um homem pecador? Era. Era mortal? Era. Mas era um homem que tinha uma vida de temor a Deus. É isso que nós temos que entender. Nós não temos que ser perfeitos nesta vida e não conseguiremos sê-lo, mas podemos ser pessoas íntegras, pessoas retas, pessoas que quando erram voltam atrás, pessoas que quando pisoteiam nos outros pedem perdão, se reconciliam. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para deixar um legado de fé. Nós fomos chamados para deixar um legado de integridade. Nós fomos chamados para deixar um legado de natureza espiritual. Se Deus tem abençoado você financeiramente, e você vai poder deixar alguma coisa para os seus filhos, glória a Deus por isso. Mas entenda uma coisa: o maior legado que você pode deixar para os seus filhos é um legado de natureza espiritual. Seus filhos não terem vergonha de olhar para você. Essas meninas dizem assim, elas chegam diante da congregação, diante de milhares de pessoas, e elas dizem assim: papai não pode ser acusado de que foi alguém que se rebelou contra Deus. Você imagina um negócio desse? Que ousadia tremenda! Que coisa impressionante! Ele era um homem mortal, era um homem pecador, porque elas sabem disso. Ela fala assim: ele morreu no próprio pecado de Deus. Ou seja, a natureza humana é uma natureza pecaminosa e uma consequência do pecado é a morte. A Bíblia diz isso. Mas ele não foi aquele pecador que se rebelou contra o Senhor.
Porque tem pecador que se rebelou contra Deus. E tem pecador que se arrependeu e voltou-se para o Senhor. Zelofeade não é um homem que fez coisas extraordinárias, não construiu grandes coisas, não fez grandes empreendimentos, não ganhou muito dinheiro, não produziu alguma coisa que abençoou a humanidade inteira, como alguém que fez remédio, vacina, ou inventou alguma coisa de tecnologia que abençoou o mundo. Não fez nada disso. Mas ele deixou naquelas 5 filhas uma convicção tremenda do que vale a pena ser alguém íntegro, de que vale a pena ser alguém que mantém uma fé em Deus, de que vale a pena viver uma vida de obediência a Deus. O texto bíblico nos fala no versículo 3, ele morreu no seu próprio pecado, mas no versículo 3 também diz, mas ele não estava entre aqueles que se rebelaram contra o Senhor, no grupo de Coré, Datã e Abirão, e de mais 250 líderes, que eram influentes e que se rebelaram contra o Senhor. Meus irmãos, o papai morreu no deserto, dizem elas. Mas ele morreu porque era pecador, e a natureza pecaminosa trouxe consigo a morte. Nós morremos por causa disso. Zelofeade, o nome dele, elas querem assim, o nome do papai precisa ser mantido na história. Nós não temos vergonha de que o nome do nosso pai seja mantido na história. Por isso que eu disse a vocês, o nome de Zelofeade vai ser citado 11 vezes na Bíblia. E hoje, mais ou menos 3.300 anos depois, nós estamos aqui falando de Zelofeade. Porque Zelofeade é aquele tipo de pessoa que, mesmo não tendo feito grandes coisas lá fora, fez uma coisa extraordinária no seio da sua casa. Nós estamos precisando de uma geração que comece impactando a sua casa. Nós estamos precisando de uma geração que, em vez de olhar para o mundo e dizer, eu vou impactar o mundo inteiro, e você pode fazer isso, e Deus pode usar a sua vida para isso. Antes, é preciso que você tenha a consciência que o primeiro lugar que você precisa impactar é a sua casa, é a sua família. Como é bom a gente olhar para as pessoas da nossa casa e assim, meu filho é um homem de Deus, a minha filha é uma mulher de Deus, o meu pai é um homem de Deus, a minha esposa é uma mulher de Deus, a minha mãe é uma mulher de Deus. Isso é uma herança, meus irmãos, que não se pode comprar em lugar algum, não se pode adquirir em nenhum outro lugar. O texto bíblico nos mostra que Zelofeade mantém a sua fidelidade a Deus. Ele não entra no grupo dos rebeldes, ele não entra no grupo daqueles que vão contra a autoridade de Deus, ele não entra no grupo daqueles que questionam aquilo que Deus está fazendo no sentido de se rebelar contra ele. Não. E as filhas sabem disso, e elas não têm medo de que ninguém no meio daquela multidão levanta a mão e diz, opa, seu pai não era assim não, minha filha, você está enganado. Porque você imagina, você levantar no meio de milhares de pessoas para defender a honra de uma pessoa, para defender o nome de uma pessoa. Zelofeade deixou um legado que permaneceu. E é interessante que esse legado de Zelofeade começa a mudar a história das mulheres dentro do povo de Israel. Porque até então, mulher não recebia direito de herança. Com essa história toda, as mulheres passaram a ter direito à herança. Glória a Deus. Mas tem mais ainda. Se você for para o capítulo 36 de Números, no capítulo 36, o pessoal da tribo dela, da tribo de Manassés, disse, peraí, tá bem, foi concedido o direito às filhas de Zelofeade de terem terra, e elas vão receber uma herança. Mas naquela época, a mulher não tinha direito de escolher com quem ia casar. Ou era o pai que dava em casamento, ou um tio,
ou se tinha um irmão mais velho, ou um homem chegar e dizer, eu vou casar com você, pronto, e acabou. Infelizmente, essa lei acabou, né? Tem alguns rapazes que, meu Deus, só que fosse assim ainda hoje, né? Alguns camaradas ficaram pensando assim na hora. Que é tão bom, ia pegar fulana comigo, você vai casar. Naquela época era assim. Aí os membros da tribo disseram, vai ser um problema, porque gente de outra tribo vai querer casar com elas. E o que vai acontecer com a parte da propriedade que pertence à nossa tribo? Porque cada tribo tinha uma área. Vai passar a pertencer a outra tribo. Capítulo 36 fala disso. Aí levaram o problema para Moisés. Não foram elas que levaram, mas foram os líderes da tribo. E quando levaram o problema para Moisés, Moisés também não sabia o que fazer. Aí foi falar com Deus de novo. Aí Deus disse, vamos fazer o seguinte, as filhas de Zelofeade, eles está certo também. Então vamos fazer o seguinte, as filhas de Zelofeade vão poder escolher com quem casar. Elas são as primeiras mulheres dessa história que vão ter o direito de escolher com quem casar. Cheio, pessoal, dê glória aí, vá. Elas dizem assim, a única regra que tem é assim, elas vão escolher alguém da tribo de Benjamim, da tribo de Manassés, perdão. Mas são elas que vão decidir com quem vão casar. Já pensou que coisa impressionante? Agora, 5 mocinhas, uma propriedade enorme, e os caras, gatinha, sai. Está longe, meu filho, esse negócio eu não estou querendo não, consigo não, sai fora. Como um legado que um pai deixa vai impactar a vida dos seus filhos nas gerações seguintes? Meus irmãos, essa é uma história que mostra como é valioso a gente exercer fé em Deus, a gente ter uma integridade diante do Senhor e a gente construir um legado de natureza espiritual para a nossa descendência. Deus pode usar a sua vida para impactar o mundo? Sem dúvida. Mas entenda uma coisa. Antes de você impactar o mundo, você precisa impactar a sua família. Nessa última incursão que a gente esteve fazendo na Europa, passamos por uma cidade mais ao norte de Portugal chamada Mangualde. Uma cidade relativamente pequena. E nessa cidade tem um vilarejo bem pequenininho, chamado Torre de Tavares. E nesse lugar moram hoje 128 pessoas. É um vilarejo que permanece lá por séculos e moram apenas 128 pessoas, isolado de tudo. E eu fui nesse vilarejo por um motivo. Pode ficar de pé, por favor. Nesse vilarejo que hoje tem 128 pessoas, e é provável que nunca tenha tido uma população maior do que essa, porque não teve muitas outras construções, Deus pegou um menino, um garoto. E esse garoto que havia se apaixonado de alguma forma pela Bíblia. Esse garoto sai dali, foi para Lisboa, depois foi para a Holanda, e aos 14 anos de idade, já órfão de pai e mãe, começa a traduzir a Bíblia para português. João Ferreira de Almeida, que está na sua Bíblia aí. Eu tive a oportunidade de ver o lugar onde ele nasceu. E eu fiquei pensando ali, e me emocionei com aquilo, porque eu digo, Deus, como o Senhor é tremendo. Pega uma pessoa, um garoto, de um lugar onde ninguém nem sabe que existe. Só moram 128 pessoas hoje. E Deus pega um garoto daquele lugar e projeta esse garoto para abençoar o mundo. Porque em todo lugar do mundo, onde alguém leia, fale português e for ler a Bíblia, vai ler a Bíblia de João Ferreira de Almeida. Deus pode pegar você e projetar para o mundo. Não há limites para Deus.
Ele vai para a Holanda, se torna tradutor da Bíblia. Com 14 anos começa a traduzir a Bíblia de hebraico, grego, para português de Portugal. De lá foi para a região da Ásia, pastorear, ser como missionário, ser pastor. E pastoreou igrejas por lá, morreu aos 60 e poucos anos. Ele traduziu primeiro o Novo Testamento e depois se empenhou em traduzir o Antigo Testamento. Só não conseguiu traduzir, acho que Ezequiel, morreu quando estava fazendo a tradução de Ezequiel. Mas o restante, tudo foi ele quem traduziu. E o legado desse rapaz, daquele garoto, lá de Torre de Tavares, permanece por mais de 4 séculos. Mas ele deixou um outro legado também, que foi um legado de fidelidade a Deus. Porque ele poderia ter sido um tradutor da Bíblia, mas não ter sido fiel a Deus. Ter sido simplesmente um tradutor. Mas constituiu uma família, serviu a Deus com integridade, foi pastor durante vários anos, atuou como um missionário e abençoou o mundo, mas também abençoou a sua família. Eu quero desafiar você nessa noite a pensar nisso. Fé, integridade e legado espiritual. Esse é o seu maior chamado. Viva uma vida de fé. Deixe o seu nome ser incluído em Hebreus 11. Hebreus 11 fala dos heróis da fé. É gente que por fé serviu a Deus de uma maneira extraordinária. Deus chamou você para viver uma vida de fé. Mas Deus chamou você também para cultivar um caráter, uma integridade impressionante que reflete a fé que você tem. Muitas vezes nós temos uma fé linda, mas essa fé não se reflete no nosso caráter, nem na nossa integridade. Eu sei que Deus é amor, e eu sei que Deus me mandou amar as pessoas, mas eu odeio. Ou seja, a fé que eu tenho não se reflete na minha vida. E se isso acontece, as pessoas que vivem pertinho de mim, principalmente a minha família, vai ver que a fé que eu tenho não se transformou em algo concreto. E por isso eu não consigo deixar um legado de natureza espiritual. Deus chamou você para deixar um legado para a sua família. Assim como Zelofeade. Deus chamou você para deixar um legado de esperança para os seus filhos. Você pode deixar dinheiro, amém, deixa bem, glória a Deus. Mas isso tudo pode acabar, pode ser pulverizado em segundos. A gente viu recentemente terremoto na Venezuela, acabou tudo. Terremoto na Colômbia, acabou com um monte de coisa. Terremoto agora lá para a banda do Japão, acabou um monte de coisa. Você vai, eu construí esse edifício lindo e maravilhoso, tem 20 apartamentos que eu vou deixar para os meus filhos de herança. Pode dar um terremoto e cair tudo e não fica nada. Agora, se você deixar um legado de natureza espiritual, esse legado transformar-se-á em algo eterno. Aleluia! Pastor Domingos, pode cantar ao Senhor, mas eu queria orar com você um instante ainda. E nessa oração eu queria desafiar você a orar nessa noite ao Senhor, dizendo: Deus, se eu ainda não estou construindo um legado de natureza espiritual, eu quero nessa noite, Senhor, pedir que o teu poder venha sobre a minha vida, não para me dar dinheiro, não para me dar um carro novo, não para me dar uma casa nova, não para me fazer pular de alegria aqui na igreja, mas venha me dar o poder de construir um legado espiritual tão extraordinário que os meus filhos, os meus netos e os filhos dos meus filhos sejam abençoados na tua presença. Se você deseja isso,
Levanta sua mão para o alto nessa noite e diga isso para o Senhor: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Derrama, Senhor, desse legado nessa noite. Derrama dessa unção, ó Deus, que vai impactar cada vida. Derrama desse poder sobrenatural que vai dar aos homens, às mulheres, aos filhos, aos jovens, às crianças uma convicção profunda de que foram chamados para impactar, em primeiro lugar, as pessoas da sua própria casa, da sua família. Deus, que a unção do céu venha sobre este lugar, que o poder do Espírito seja derramado abundantemente, e que em nome de Jesus cada pessoa saia daqui nessa noite com a convicção profunda de que foi chamado para viver uma vida de fé, de integridade, e construir um legado que impacte a sua descendência, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor?